A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Agora, você acompanha o Viva Bem não só em áudio pela 99.7, aos domingos às 7 da manhã, mas também em vídeo pela Fanplay, o nosso canal no YouTube. E lembrando que depois o programa fica disponível no Spotify da Rádio Fã FM. Bom, o Viva Bem tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, o nosso Viva Bem de hoje, gente, vai falar sobre a saúde do homem. Estamos no Novembro Azul, um movimento que tem o objetivo de conscientizar o homem a respeito do câncer de próstata. O câncer que mais afeta a população masculina do nosso país, depois do câncer de pele não melanoma. E que tem mais de 95% de chances de cura se for diagnosticado no início. A importância do diagnóstico precoce, né? Bom, nosso convidado no quadro Alô Doutor, para falar sobre o assunto, é o oncologista clínico Miguel Tenório. Ele é da equipe Amo Oncoematos e vai tirar algumas dúvidas, conversar conosco, esclarecer muita coisa a respeito desse assunto. Mas antes, nós vamos conversar com o nosso colunista aqui do Viva Bem, responsável pelo quadro Dicas do Personal. É o empresário e educador físico Herardo Costa. Como a atividade física pode contribuir para uma vida saudável? Pois é, nosso programa está muito legal, né? Viva Bem, já começou! Qualidade de vida. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras. A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença. Adoce a sua vida com saúde. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta e dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncoematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Dica da Fono. Da Fono. Olá, Magna Santana, aqui é Neuza Salles, a sua fonoaudióloga, para dar uma orientação muito importante hoje sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Então é muito comum professores, pais, cuidadores em geral que ficam com essas crianças perguntarem com que idade a criança começa a falar. A criança já se comunica bebezinho, na hora que nasce com o choro, depois ao longo dos meses com balbucio, que é aquela repetição de sons que todo bebê faz, papapá, mamamã, lalala, nananá, e a partir daí ela vai usando esses sons para emitir palavras com um significado real. Para isso, antes da criança começar a falar, ela tem que ter interesse em falar, ela tem que ter contato visual, olhar para você,
por um tempo mínimo para compreender como é que articula cada som. E também o adulto mostrar o significado daquele som. De maneira que a cada dia a criança vai aumentar o seu vocabulário em quantidade e em qualidade. Então, primeiro ela vai falar mamãe, ela vai falar mamã, mamã. Depois ela vai falar mamã, depois mam, depois mamã, depois mamãe. E por aí vai. Cavalo, lo, vá, ou cá, depois cavar, e não falo lo, depois cavalo, e por aí vai. Então fique atento para as crianças estarem evoluindo em qualidade e quantidade, de forma que a cada dia ela esteja melhor que ontem. A partir do momento que essa criança ela não está aumentando o vocabulário, ela não está interagindo com os adultos não entendem o que ela fala e ela também não entende o que os adultos falam, essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica específica. Mande suas dúvidas sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem. Estarei aqui para responder com o maior prazer. Até domingo aqui no Viva Bem, ou então passa lá na minha página do Instagram, DRA Neuza Salles Fono, para ver o que eu ando publicando por lá. Até domingo! Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana, 99,7 Fun FM. Viva Bem Fun. Olá, gente! De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, nosso Viva Bem, hoje dedicado à saúde do homem. Estamos no Novembro Azul. E o nosso convidado aqui no Viva Bem é o oncologista clínico Dr. Miguel Tenório. Eu já o cumprimento. O Dr. Miguel é, como eu disse, oncologista clínico. Ele faz parte da equipe Oncoematos, equipe AMO. Eu agradeço por estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, já que homem não gosta muito de ir ao médico, né, Dr. Miguel? Então você... É verdade, Magna. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre um tema tão importante para que a gente possa passar para a população a importância, né, desse cuidado com a saúde do homem. Pois é. Então, por isso o Novembro Azul. A gente vai entender exatamente por que desse movimento que é mundial, tá? Mas antes, nós vamos também conversar, e o Dr. Miguel também participa desse bate-papo, o nosso colunista, o responsável pelo quadro Dicas do Personal, que você ouve sempre no Viva Bem, e agora também vai nos acompanhar, porque agora nós também estamos em vídeo, o querido Erardo Costa, e que eu agradeço a gentileza desse bate-papo para a gente falar da importância da atividade física também na saúde, e do homem também, de todos nós. Erardo, já está comigo? Já! Erardo, obrigada mesmo por estar conosco aqui. Sai do quadro um pouquinho, né? Dicas do personal, para a gente conversar sobre atividade física. Erardo também, viu, gente? Erardo é também empresário. Ele tem agora enveredado por outros caminhos, mas atividade física é a paixão, né, Erardo? Legal você estar aqui conosco. Paixão e a formação. Tudo bem, Magna? Tudo Como bom. É que vai? Erardo, paixão e formação. Oi. Sim, paixão e formação, é verdade. E o Erardo, como eu disse, ele sempre dá essas dicas super legais, muito divertidas até, que faz a gente se apaixonar muito por atividade física. E Erardo, para a saúde, a gente sabe que para a saúde de todo mundo, né? A atividade física é fundamental. E aí a gente está no Novembro Azul, né? E o Novembro Azul está dedicado à saúde do homem. A gente fala muito do câncer de próstata. O doutor Miguel Tenório está aqui para um bate-papo, mas a gente amplia a necessidade de falar da saúde como um todo. A atividade física tem um papel preponderante, né? Olha, falar de qualidade de vida, falar de sem falar de atividade física, não tem sentido nenhum. A condição de se ter saúde passa pelo exercício físico, passa por você ter uma atividade
E é bom que se fale em ter atividade rotineira. Não é uma coisa que você hoje faz, 5 dias não faz agora, daqui a um mês para fazer de novo. Essas coisas todas têm que ser combinadas, porque existe um tripé, que eu chamo carinhosamente de tripé da saúde, que passa pela atividade física regular, pela alimentação balanceada e pelo repouso. Muitas pessoas, às vezes, negligenciam a questão do repouso. E é exatamente no repouso que há a reposição de vários hormônios que nós usamos nas nossas atividades normais. Sim. Então, a atividade física, ela não é só tão importante como qualquer outra dessas partes que eu elenquei, mas ela tem uma importância diferenciada, porque ela depende da vontade da pessoa fazer, da pessoa executar, da pessoa praticar. Porque comer, ninguém deixa de comer. Né? Dormir, ninguém deixa de dormir. Mas a atividade física, ela passa a ser uma opção. E aí mora o problema. Porque quando as pessoas negligenciam qualquer coisa que tem como base um tripé, ao tirar um pé desses aí, as outras duas vão cair. E a atividade física, ela é uma motivadora das outras duas atividades. Você dorme melhor, como quando você tem a sua atividade física regular feita no dia a dia. O seu corpo está mais cansado e a sua mente, ainda que brigue com o corpo para ficar acordada, o corpo vai requerer, o seu cérebro vai requerer que você repouse. E aí, então, a qualidade do seu sono também melhora. Então, quando você está com a sua atividade física feita regularmente, direitinho, você também tem um outro incentivo a se alimentar melhor. O que eu quero dizer em se alimentar melhor? É ter uma alimentação fit, ter uma alimentação diferenciada? Não. É você ter a capacidade de escolha dos seus alimentos, sabendo os que te fazem bem, os que não vão te fazer tão bem e os que te fazem mal. Então, a atividade física, ela é a roda que propulsiona, né, que impulsiona a pessoa a se manter dentro de um quadro saudável com muito mais qualidade de vida. É por isso que eu insisto em dizer que as pessoas, quando falham na atividade física, consequentemente vão falhar na alimentação e vão falhar também na hora da reposição energética, hormonal, descanso que é tão necessário na hora do sono. É por isso que a atividade física ela é fundamentalmente uma coisa preventiva. A prevenção aí, no caso, é a base. Você sabe que existe um ditado que os professores de educação física costumam dizer, que você gasta R$1 na sua prevenção da sua saúde. R$1. Mas você vai gastar R$10 para curar qualquer problema que você venha a ter. Então, é muito melhor investir, até financeiramente, na prevenção do que na cura. A cura você vai ter que passar por uma multidisciplinaridade de profissionais da saúde, de medicamentos, de tratamentos, enfim, todas essas coisas. E a prevenção, não. A prevenção vai te livrar de tudo isso e ainda vai te dar uma condição diferenciada, que é você estar preparado para determinadas atividades que são corriqueiras. Você está com o seu carro andando na estrada, de repente, por um pneu, você tem que trocar um pneu. Se você não está em condição física legal para poder fazer isso, vai se arrebentar todo, depois vai ficar todo dolorido. Aí vão perguntar, você está assim por quê? Porque eu troquei um pneu. Entendeu? É verdade. Olha só, e o doutor Miguel está acompanhando esse nosso bate-papo, está aqui confirmando principalmente essa questão da prevenção, né, doutor Miguel? Veja como o Erardo fez aí essa relação de que de repente é R$1 que você gasta até na prevenção, mas para curar, para tratar, o custo é muito elevado, né, doutor Miguel? Sem dúvida, Magna. E a gente já tem dados hoje mostrando que, em relação especificamente ao câncer, a gente pode prevenir até 30% dos cânceres praticando 4 coisas simples, né, como o Erardo falou. Atividade física, alimentação saudável,
não fumar e beber com moderação. Então, sempre que eu dou uma aula, uma palestra, eu falo, se a gente não pode evitar os outros 70%, que pelo menos esses 30% a gente faça a nossa parte, né? Pois é, tá vendo só, Erardo? Confirmando tudo isso que você está dizendo aí, né? Agora, Erardo, a gente sabe que... pessoal, e você já deu inúmeras dicas em outros bate-papos, inclusive conosco aqui no estúdio, que às vezes as pessoas, na hora que, na situação financeira aperta, ela começa a cortar. Aí ela corta a academia, porque de repente ela considera que é uma coisa supérflua e a gente sabe que não. Cientificamente já está comprovado e você elencou aqui um monte de coisa. Então eu te pergunto até como dica, fora as que você dá pra gente, né, sempre no nosso programa, para principalmente o homem, né? Que está muito focado muitas vezes no trabalho, aí começa a fazer só atividade, que é o futebolzinho de praia de final de semana, ou a gente mesmo, até mulher, qualquer pessoa deixa de lado a atividade física porque diz que não tem tempo. E aí depois a gente vê que a conta chega e chega pesada. Que dica você dá pra gente? Que orientação você pode nos passar? Bom, para começar, eu vou chamar você para um exemplo, né? Nós estamos falando aqui de prevenção. Sim. E é assim, supondo que existe uma estrada e na beira dessa estrada existe um abismo. Quanto você quer estar perto do abismo? Ninguém quer estar perto do abismo. Sim. Todo mundo quer ser afastado do abismo. É verdade. Então a ideia é de que cada vez que você corta um desses pilares que eu falei aqui da saúde, você vai se aproximando do abismo, cada vez mais perto. Então, o que eu vejo? O doutor Miguel Tenório falou agora aí, com muita propriedade, sobre a questão do fumo e a questão da bebida, é porque as pessoas vão achando que é só hoje, é só dessa vez, foi pouco, mas depois disso vai se tornando um hábito. Então, você começa a andar cada vez mais perto do precipício. E isso realmente vai acontecer. A conta vai chegar, indubitavelmente vai chegar. A dica que eu dou é de que, além da força de vontade, além da determinação, além de querer muito ter uma vida saudável, praticar atividade física, isso tudo, é preciso que se tenha disciplina. Uma vez que você está disciplinado a cumprir esse ritual da saúde, como eu chamo, mais longe do precipício você vai ficando. Você tendo condição física boa, você se alimentando bem, você tendo as suas horas de sono bem repostas, se você bebe com moderação, socialmente, para se integrar com seus amigos e parentes, sua família, ok, tudo bem, é porque tudo em excesso, obviamente, prejudica, né? E se não prejudica, enjoa. Então, o que acontece é o seguinte, a minha dica é essa: disciplina. Essa é a palavra que tem que estar na mente de todo mundo que quer conseguir ter uma qualidade de vida melhor e que quer estar preparado para as situações que, infelizmente, nós não podemos programar, porque são imprevistas, né? São os imprevistos da vida, é a troca de um pneu, é ajudar alguém a carregar uma geladeira, é fazer uma mudança, é pegar uma caixa, é carregar um carrinho de supermercado que a roda deu defeito, e por assim vai. A minha dica é essa: disciplina. Maravilha. Bom, gente, a gente está conversando aqui com o Erardo Costa, que é responsável pelo nosso quadro Dicas do Personal, aqui sempre no Viva Bem, parceiraço da gente, empresário da Pet Fênix, que a gente vai voltar aqui para conversar sobre esse assunto, e sempre com dicas muito legais. E a gente está no Novembro Azul, a gente está aproveitando o quanto é importante a atividade física, não só para o homem, mas para todos nós, tá? Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco está aqui também o Dr. Miguel Tenório, que já a gente vai falar sobre especificamente o Novembro Azul, o câncer de próstata, que é o foco desta campanha. Bom, Erardo, para a gente finalizar, porque a gente já está, né, se despedindo aqui desse bate-papo, que é bom demais, mas as pessoas sempre perguntam: poxa, eu não fiz atividade física quando era criança, adolescente, eu relaxava, estou numa fase adulta, já estou indo para a terceira idade, eu não fiz. Ainda há tempo para começar?
para de repente fazer essa reservazinha e de repente ter um envelhecimento saudável, recuperar tempo perdido? É possível, Herardo? Ou quem não praticou agora acabou, se perdeu, não tem mais jeito? A máquina mais perfeita que existe na face da Terra é o ser humano. Tá. No sentido do corpo. A projeção do corpo foi perfeita. A atividade física, ela não tem tempo, nem hora e nem idade. Eu só gosto de malhar de manhã. Malhe de manhã. Eu só gosto de malhar à noite. Malhe de noite. Eu gosto de malhar na hora do almoço. Malhe na hora do almoço. Agora, eu nunca malhei. Se eu começar a fazer uma atividade física agora, vai servir para mim? Vai. Você pode ter 70 anos, 80 anos, não importa. Cada vez que você inicia um processo de atividade física, o seu cérebro começa a receber informações diferenciadas e começa a processar as necessidades para suprir o que você está gastando em termos energéticos na prática da sua atividade física. Então, não tem hora para começar, não tem data para você determinar que vai começar. Qualquer idade, qualquer momento, mesmo que você nunca tenha feito uma atividade. Vale dizer que não é indicado você começar uma atividade física pura e simplesmente sem uma orientação. E é aí que entra o professor de educação física. Sim. Porque o professor de educação física é quem orienta para poder prevenir lesões, para que a pessoa, porque às vezes a motivação é muito grande e aí os cuidados diminuem. O cara começa a achar que o peso está muito leve para ele começa a achar que 1 quilômetro para ele caminhar é muito pouco e começa a exagerar na dose dos exercícios. O que acontece? A consequência disso é que ele vai se machucar e quando ele se machuca, ele para a atividade. E é isso que a gente não quer, que ele pare a atividade. A atividade tem que ser orientada para que ele faça com todos os cuidados possíveis para que ele permaneça o maior tempo possível na atividade. Perfeito. Herardo, brigadão, viu, por você participar aqui do nosso Viva Bem de novo, agora aqui como um entrevistado nosso. Como eu disse, em breve, porque eu disse, Herardo também vereador por outros caminhos, viu? Já falamos aqui sobre Pet Fênix, é uma área também agora, né, empresarial, mas muito obrigada, é tema para um outro programa, porque esse assunto também interessa, tá? É pauta também do Viva Bem. Brigadão por você estar aqui conosco, contribuir com o nosso Viva Bem. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, Magno. Um abraço, doutor Miguel. Foi um prazer participar. Até logo. Beijo grande pra você. Brigadão. Olha, gente, bom demais. Eu adoro conversar com o Herardo, viu? Pensa, doutor Miguel, porque ele fala de atividade física, gente, de uma forma assim muito, muito leve. É muito legal e dá vontade de fazer. Isso é muito bom. Bom, nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Eu vou dar uma pausa para uma dica rapidinho e volto com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Miguel Tenório. E agora a gente fala especificamente do Novembro Azul, entender por que desta campanha, deste movimento que incentiva os homens a cuidar mais da saúde. Volto já. Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência. Em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta. E dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar, Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncohematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Fã FM é muito mais. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Alô, doutor. Alô,
Alô, doutor! Olá, gente! De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco, Clínica Oncoamato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu tinha dito, né? Nessa pausa rapidinho, a gente voltaria aqui com o nosso bate-papo agora com o Dr. Miguel Tenório, especificamente falando sobre o Novembro Azul. Dr. Miguel Tenório é o nosso convidado, já esteve conosco aqui em outros momentos no Viva Bem e volta aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante, essa campanha tão importante e que, segundo dados, Dr. Miguel, infelizmente, com a pandemia, né? Muitas pessoas deixaram de fazer as suas consultas de rotina, né, de procurar o médico, fazer seus exames, enfim. Nós conversamos isso, inclusive, em relação ao Outubro Rosa, né, em relação à mulher. E outras especialidades também. Mas, no caso, com o homem não foi diferente, né, doutor Miguel? Não foi diferente, né, Magna? O homem, por si, ele já tem uma dificuldade de procurar um médico para cuidar da saúde. E a gente tem alguns dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostrando que os testes de PSA entre 2019 e 2020 caíram cerca de 28%. Eita. Além da realização de biópsia também, que caiu 21%. Ou seja, o homem já tem essa dificuldade de procurar um médico e a pandemia só aumentou essa dificuldade. Uhum. Então, ou seja, isso significa que quando se fizer um levantamento, eu acho que talvez mais a miúde, nós teremos possivelmente mais casos de câncer, e nesse caso específico de câncer de próstata? Nós talvez, o que nós podemos observar é que nós talvez tenhamos diagnósticos de tumores mais avançados, o que é ruim para o tratamento, porque de uma forma geral, para todos os tipos de câncer, o diagnóstico precoce é a base para aumentar a chance de cura. Né? Uhum. Nesse caso do Novembro Azul, ele foca o câncer de próstata, mas a gente até aproveitou, falamos ainda há pouco sobre atividade física, é importante porque isso, né, ajuda a prevenir, né, até outras doenças, enfim, a gente fala de uma forma geral, mas o Novembro Azul ele tem esse foco, né? Sim, o foco na verdade é saúde do homem, né? Então a gente também tem a busca da prevenção da hipertensão, né? Da diabetes, mas sem dúvida nenhuma o foco principal é o câncer de próstata, já que é a neoplasia que mais acomete os homens quando a gente não contabiliza os cânceres de pele e não melanoma. Uhum. Então a gente tem uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer que, nesse ano de 2021, cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados, né? Veja que é um número muito alto. Com certeza, é bastante elevado. Agora, o câncer de próstata, a gente sempre ouve falar que é uma doença, que é um câncer muito silencioso. É verdade isso? É verdade. A maioria dos cânceres de próstata, eles são assintomáticos. Daí a importância de se realizar os exames de prevenção. Uhum. Né? Quando a maioria dos cânceres, na verdade, vem dar algum tipo de sintoma, é porque ele já está um pouco avançado, não necessariamente muito avançado. Mas a maioria dos tumores de próstata, no início, eles são assintomáticos. Uhum. Vamos tentar até entender, o pessoal que também está nos ouvindo, né, acompanhando o nosso Viva Bem pela 99.7, mas também tem agora a possibilidade também de nos assistir. O pessoal aí da técnica tem, acho que aqui até imagem, mas a gente vai também traduzindo para a gente entender, tá, o que é a próstata. E aí um pouco até do tabu, né, que a gente ouve falar, e o medo, né, doutor Miguel? Onde é que se localiza a próstata? E porque a questão para se fazer tem que ter o chamado exame de toque. Exatamente. Não é isso? A próstata, na verdade, Magna, ela é uma glândula que fica entre a bexiga e o reto, né? Fica atrás da bexiga e na frente do reto. Essa é uma glândula que produz algumas substâncias, alguns líquidos que ajudam a formação do sêmen, que é o líquido que sai durante a ejaculação, tá? Como a próstata fica na frente do reto,
Um dos exames que a gente tem para poder dar o diagnóstico de qualquer alteração na próstata é o toque retal. Né? A gente está vendo aqui na figura um homem, né? Eu digo popularmente quando eu explico, cortado ao meio, literalmente, né? E a gente pode ver que a próstata é essa glândulazinha redondinha que fica logo embaixo da bexiga e na frente do reto. Certo. Então, a gente tem outra imagem também do exame do toque retal, mostrando justamente o porquê de se fazer o toque retal. Porque com o toque retal, o médico consegue perceber qualquer alteração na glândula. A gente consegue, normalmente ela é uma glândula que ela é fibroelástica, como se fosse uma borracha, né? E aí qualquer alteração, se ela está com uma consistência mais pétrea, parecendo uma pedra, ou se tem qualquer nódulo na superfície dela, a gente consegue identificar através do toque retal. E aí, quando se fala muito em crescimento, também ela pode crescer, já que você falou que ela é pequenininha? Isso, ela pesa no máximo em torno de 30 gramas, mas é natural que com o envelhecimento essa glândula cresça, e isso faz parte do processo de envelhecimento. Na grande maioria das vezes por uma doença benigna, que chama hiperplasia benigna da próstata. Mas, em alguns casos, pode ser por tumores, e aí por isso que a gente tem que estar sempre fazendo os exames de rotina. E a partir de que idade, né, esse exame é feito? E muitos perguntam, mas ele não pode ser substituído por outro, não? Será que eu não posso fazer um exame de sangue? Enfim, vamos esclarecer que exame é esse. Vamos lá. Na verdade, a gente tem eu digo que é o combo, né? Que é o PSA, que é o exame de sangue, né? Que é o antígeno específico da próstata, a sigla em inglês, junto com o toque retal. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, esses exames devem começar a partir dos 50 anos de idade. No entanto, existem alguns grupos de risco que a gente precisa iniciar aos 45 anos, né? E que grupos seriam esses? As pessoas negras, os homens negros precisam iniciar aos 45 anos, os homens obesos também precisam iniciar, e também as pessoas que têm história familiar de câncer, e isso não necessariamente só câncer de próstata, qualquer tipo de câncer, na família, né, em pessoas jovens. Então, a gente considera pessoas jovens abaixo de 50 anos, se tem uma história de câncer. Com pessoas nessa faixa etária, tem indicação de começar mais precocemente. Agora, em relação a sintomas, a gente falou que é uma doença silenciosa e quando ela começa a se manifestar é porque alguma coisa já está errada. Então, quais seriam esses sintomas se alguém de repente fugiu dessa rotina de ir ao médico com frequência? Qual é o tipo de manifestação? Como a gente viu na figura, né, figura que a gente mostrou anteriormente, a próstata fica atrás da bexiga e o canal da urina, que a gente chama de uretra, passa por dentro da próstata. Dá para botar a imagem de novo, gente? Vamos mostrar para quem tá aqui, Rodrigo, vamos lá. Tá essa vendo? ou a outra? Essa tá boa. Essa tá legal. Ali a bexiga, né, a próstata, e por esse canalzinho que passa por dentro e sai no pênis, a gente chama de uretra, que é o canal onde a urina sai do corpo, tá? Então, imagine que se a próstata cresce, nós vamos ter sintomas urinários. Que sintomas são esses? Se a próstata cresce e obstrui esse canal, o homem vai ter dificuldade para urinar. Então, ele vai ter que fazer força para a urina sair, ou então ele começa a urinar e aí a urina é cortada no meio do processo, né? Outra coisa que pode acontecer, o homem pode levantar várias vezes à noite para urinar. A gente considera normal levantar no máximo 3 vezes à noite. Além disso, já não é normal. Mas você fala à noite, mas e durante o dia? Também acontece isso? Durante o Várias dia, vezes? Especificamente esse sintoma à noite é porque não é comum. Mas de dia é mais comum os outros sintomas que eu falei, a dificuldade para urinar, né? Certo. Se o tumor avança um pouco mais, a gente pode ter presença de sangue, tanto na urina quanto na ejaculação no sêmen, né? Em casos mais avançados, quando o tumor ele caminha para outros órgãos, e é importante dizer que o tumor de próstata normalmente gosta muito de caminhar para os ossos, né? Então a gente pode ter sintomas ósseos, dores ósseas, fraqueza nas pernas, cãibras, né? E aí por diante. Olha, gente, como é interessante, tá? Essas orientações, esses esclarecimentos passados aqui por Dr. Miguel Tenório, que é oncologista
clínico, ele faz parte da equipe Oncohematos, gentilmente está aqui batendo um papo conosco, nós que estamos nesse Novembro Azul. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe e também conosco está a clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, eu sou Juliana Santana, sou médica geriatra, estou aqui no Minuto da Longevidade e nós vamos neste mês falar muito sobre a saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre as demências. Esta pandemia que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que só tende a crescer. As demências são doenças que afetam o cognitivo, memória, linguagem, funções executivas, e com este cognitivo prejudicado, começam a interferir nas atividades do dia a dia, tornando o indivíduo, ao longo do tempo, cada vez mais dependente de outras pessoas. Também afeta o humor, afeta o comportamento, o que dificulta bastante o convívio social, o convívio familiar. As demências têm várias causas, sendo que as causas mais comuns são a demência por doença de Alzheimer e a demência vascular. E nós podemos prevenir essas doenças? Será que nós podemos diminuir o risco de tê-las? A resposta é sim. Existem 2 fatores de risco que não são modificáveis, que são a idade, pois quanto mais velho for, maior a chance de ter uma demência, e a história familiar positiva. Porém, existem diversos fatores de risco que são passíveis de controle, e é por isso que nós vamos focar nesses fatores que a gente pode controlar. Fiquem atentos, vejam se vocês têm algum desses fatores, vejam quantos fatores de risco vocês têm, pois quanto maior a somatória dos fatores, maior o risco de demência. E nós vamos falar, durante o Minuto da Longevidade, os próximos, sobre como tratar cada um desses fatores de risco. São eles: baixa escolaridade, baixo estímulo cognitivo durante o dia, isolamento social, fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, má alimentação, estresse do dia a dia, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, como insônia, apneia do sono, privação auditiva. Pois é, vamos trabalhar cada um desses fatores de risco. Você já identificou os seus? Então fique atento em Minutos da Longevidade. E se vocês também quiserem saber mais informações, podem acompanhar minha rede social no Instagram, DRA Juliana Santana. Nós vamos falar muito esse mês sobre as demências. Aguardo vocês no próximo Minuto da Longevidade. Até lá! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, e aí, doutor Miguel, vai que alguém que está aqui nos ouvindo e essa campanha tem esse propósito, né? Estimular, fazer com que os homens se sintam, né, estimulados a buscar o médico. Gente, pandemia tá aí, claro, ainda, né? Não vai ser fácil sair dela, mas as coisas já melhoraram muito. Então, eu sempre digo isso, sabe, doutor Miguel? É aquela história, a Covid chegou, se instalou, mas ela não deu vez, assim. As outras doenças continuam, tá? E é aí onde a gente precisa aproveitar essa flexibilização, a vacina avançando, para cuidar da saúde, para procurar o médico, retomar os exames, enfim. E essa campanha, a gente está falando do Novembro Azul, porque os homens, como disse o doutor Miguel, já são mais receosos, né? Deixam a consulta para um lado e para o médico para o lado. Então, vai que aí alguém já ouviu e se sente estimulado, tá? E, de repente, confirmou um diagnóstico de câncer de próstata. Quais são os passos? Nós vimos que tem chances de cura se o diagnóstico for precoce, né? Mas e aí? O que é que se faz? Primeiro, o diagnóstico ele é feito através do exame que a gente chama de biópsia, né? Através de um ultrassom, o médico vai guiado lá na próstata, tira alguns pedacinhos, alguns fragmentos, para poder a gente ter o diagnóstico. Certo. Depois disso, a gente vai fazer alguns outros exames, que podem ser ultrassom, tomografia, ressonância, para poder tentar avaliar qual o estágio desse tumor, né?
porque o tratamento vai depender de que estágio o tumor se encontra. Para tumores que estão localizados, Magna, o tratamento basicamente pode ser feito através de cirurgia ou de radioterapia. Né? Para tumores mais avançados, a cirurgia praticamente deixa de ser uma opção e a gente tem como opção a radioterapia e, em alguns casos, a quimioterapia. Mas para a maioria dos casos, tanto iniciais quanto mais avançados, um tratamento básico para esses casos é a terapia hormonal, que nós chamamos, né? É importante a gente dizer que o tumor de próstata, ele cresce na presença de testosterona. Testosterona é um hormônio masculino, o principal hormônio masculino, que dá as características do homem, a barba, a voz grossa, né? Então, o tumor se alimenta, entre aspas, desse hormônio. Então, uma linha importante no tratamento do câncer de próstata é o bloqueio desse hormônio. Olha só. Tão interessante, ao mesmo tempo a gente fica tão preocupado. Então, que tal, senhores homens, né? Cuidar mais da saúde, principalmente na prevenção, né? Agora, doutor Miguel, aproveitando, e aí quando se fala da possibilidade até de uma cirurgia ou mesmo um tratamento, a gente já ouviu aqui, entrevistei urologistas, nós vamos trazer também aqui no Viva Bem, para a gente retomar esse assunto, mas o medo é de uma sequela. Tá? De que faz uma cirurgia ou faz um tratamento, e aí muitos homens têm a preocupação da impotência sexual, né? E aí tem aquela história, vou mexer no que tá quieto? Deixa pra lá, a gente já ouviu falar disso, né? Olha, quanto mais mexe, aí vai aparecer, então aí deixa pra lá. Sim. Há um risco disso acontecer? Existem os chamados efeitos colaterais do tratamento, né? Na verdade, né? Tanto a cirurgia quanto a radioterapia, eles podem realmente cursar com sintomas ou com essas reações, que são principalmente a disfunção erétil, que é a impotência, né? E a incontinência urinária, né? Que é uma outra complicação que pode acontecer desses tratamentos. No entanto, a gente sabe que quanto mais precoce esse diagnóstico e mais precocemente o tratamento é feito, menor o risco desses efeitos colaterais acontecerem. Hoje a gente inclusive tem a opção de fazer cirurgia através de robô, né? A cirurgia robótica. Sim. E a gente já tem dados comprovando que essa modalidade de cirurgia diminui consideravelmente as complicações, esses efeitos adversos do tratamento cirúrgico, por exemplo. Infelizmente ainda não é uma modalidade tão amplamente acessível, né? Exatamente. E é um pouquinho caro e a maioria dos convênios, inclusive, não cobre, por exemplo. São cirurgias que se chamam de não invasivas ou menos invasivas. Minimamente invasivas. Minimamente invasivas. Exatamente, né? exatamente. E com uma recuperação, talvez, né? Até mais. Recuperação mais, impressionante, né? O paciente permanece muito menos dias internado. Agora, é claro que quando a gente faz aquela relação de custo-benefício, né, doutor Miguel? É aí onde a gente vê que não é porque você pode vir a ter algum problema como uma sequela de uma cirurgia dessas, de um tratamento, que você vai deixar de lado, né? Porque a vida vale muito mais, sabe? Enfim, e hoje existem tantos outros tratamentos, por isso que eu disse, a gente vai trazer o urologista aqui para a gente estar falando sobre isso. Mas, doutor Miguel, falando então em prevenção, né? O que de repente pode fazer? Nós falamos da atividade física, né? No bate-papo aqui com o Herardo. Mas o que mais seria possível? Ou então vamos reforçar o que já dissemos aqui no começo? Em relação à prevenção, é o que a gente conversou no começo, na verdade, né? Talvez o maior fator de risco prevenível seja o controle da obesidade, né? A gente sabe que a obesidade é fator de risco para a maioria dos cânceres, incluindo o câncer de próstata e inclusive a recomendação de iniciar numa idade mais precoce, aos 45 anos, né? Então, talvez a forma mais efetiva de prevenir o câncer de próstata seja dessa maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, nosso enfoque, né, tem que ser a prevenção precoce, o diagnóstico precoce, na verdade, certo. Né? Porque a gente, com esse diagnóstico precoce, a gente consegue uma taxa de cura, como você falou, maior que 95%. Né? Acabou aquele mito de que câncer é uma sentença de morte. Né? Isso há muito tempo não é verdade. Né?
a gente ainda tem muito que lidar com esse estigma da doença, mas não é verdade. E em relação ao que você falou, em relação à vida que importa, talvez seja uma das maiores dificuldades, duas dificuldades em relação aos homens. A primeira é convencer a fazer os exames, né? Principalmente o toque retal. É importante dizer que isso não acaba com a masculinidade de ninguém, né? E é um exame rápido, rápido, né, doutor? Rápido. Né? E a outra dificuldade nossa é quando a gente precisa tratar o paciente, que a gente precisa bloquear o hormônio, que a gente precisa fazer uma cirurgia, é mostrar para ele que, ainda que ele tenha disfunção erétil, ainda que ele tenha algum grau de incontinência, a gente tem que mostrar para ele que a vida não é só uma relação sexual. O casamento, né, os relacionamentos não se resumem a uma relação sexual, né? Então, a gente tem que mostrar para ele que a saúde, é importante ele estar vivo. Exatamente. Né? A gente sabe que a atividade sexual também é qualidade de vida, também interfere nisso, mas uma doença de próstata avançada interfere muito mais na qualidade de vida. Com certeza. E, doutor Miguel, em termos de tratamento, a gente volta até um pouquinho mais a falar sobre o acesso a tratamentos, né? E o SUS, como é que nós estamos em termos desse homem chegar ao médico, ter o resultado, um diagnóstico e iniciar o tratamento? O que eu tenho observado muito, Magna, no SUS, é que muitos pacientes têm o diagnóstico através de acesso particular, não através do SUS, né, o diagnóstico. E para os tumores iniciais que nós teríamos a opção de oferecer um tratamento cirúrgico, nós, pelo menos aqui no estado, temos uma fila muito grande, né, à espera dessas cirurgias chamadas prostatectomias, que é a retirada da próstata. Então, a gente acaba oferecendo uma outra opção, que seria a radioterapia, associada ou não a bloqueio hormonal. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade com procedimentos urológicos, cirurgias urológicas. E isso é uma coisa tão preocupante, gente, e ainda gravada com a pandemia, né? Porque você sabe que muitas cirurgias, algumas, tanto as eletivas e outras consideradas cirurgias de urgência, elas foram deixadas um pouco de lado, então essa retomada acaba fazendo com que você tenha uma fila grande, né? E é aí onde a gente precisa insistir, cobrar, acompanhar e, enfim, e aí essa iniciativa, né, do homem buscar se cuidar e ir atrás desse, não é o primeiro obstáculo que ele deve recuar, aproveitar e dizer, não consegui a consulta, enfim, e aí deixa de lado. Não, né? Isso não pode acontecer de forma nenhuma, né, doutor Miguel? É uma coisa que a gente não pode vacilar. De forma nenhuma. A gente tem hoje, inclusive, começando como uma opção ao toque, enfim, uma opção de diagnóstico, que é a ressonância também, que vem para ajudar, mas ainda é algo muito, não, como a gente falou inicialmente, não é tão acessível. Mas os planos de saúde cobrem, enfim. E isso ajuda também a gente no diagnóstico e na programação de tratamento. Então a gente tem o PSA, a gente tem o toque e tem essa possibilidade. A ressonância. Elas se completam, né? São exames que se completam, perfeito, né? Perfeito. Não é que substitua o outro, né? E como a gente não tem tanta disponibilidade do exame de ressonância, então o toque retal e o PSA ainda são os exames considerados, né, de screening, né, de rotina, de triagem, que a gente fala. Mas a ressonância, ela pode ajudar no diagnóstico e no planejamento, por exemplo, de uma cirurgia. Certo. Bom, gente, a gente tem muito, né, panos para manga, assim, de uma conversa, esclarecendo, mas eu acho que a gente já deixou aqui um recado legal, tá? Uma mensagem importante, e dessa campanha, que esse mês inteiro voltado ao câncer, né, a prevenção, ao diagnóstico, o alerta
da importância de um diagnóstico precoce para o câncer de próstata, que é que motivou o Novembro Azul, mas como disse o Dr. Miguel, é ampliada, é a saúde do homem como um todo. A gente não se resume à próstata, tem as questões de problemas cardíacos, outros cânceres, enfim, e outras até doenças. É cuidar da saúde como um todo. Eu quero agradecer imensamente o Dr. Miguel por mais uma vez estar aqui conosco, compartilhar dos conhecimentos, ter essa disponibilidade de orientar, né, a quem nos acompanha aqui no Viva Bem. Eu quero lhe agradecer muitíssimo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre estarei à disposição, parabenizar o programa, né, pelos 15 anos. Sim, pois é, Viva Bem. Né? Estamos nos 15 anos do Viva Bem. E é sempre um prazer estar aqui com você. E o Dr. Miguel, eu já posso dizer até que é assim, um convidado já sócio de carteirinha do Viva Bem, né? Porque a gente sempre recorre e ele é sempre muito solícito, vê a agenda, mas está sempre, para levar conhecimento, ou em áudio, ou manda um vídeo, vem aqui presencialmente, seguindo os nossos protocolos, mas ele está sempre aqui conosco e eu fico muito feliz. E a equipe Oncohematos, toda a equipe Oncohematos, que tem esse compromisso de levar a informação. A equipe está sempre muito disponível, o acolhimento nas atividades, né, que são feitas em novembro, tem atividades lá. Teve o Outubro Rosa, que foi maravilhoso, a doutora Elijan que esteve aqui conosco. E o Dr. Miguel e toda a equipe, a gente sempre agradece, porque é uma equipe maravilhosa. Realmente é muito bom. Aproveitando o seu Instagram, doutor, para a gente se despedir aqui, falando o Instagram, porque às vezes, né, há um compartilhamento de algumas informações. Qual é o seu Instagram, doutor Miguel? O Instagram é drmigueltenório.onco, onco de oncologia. Onco de oncologia. Vamos repetir? drmigueltenório.onco. Pronto, maravilha. Bom, gente, a nossa entrevista disponível no YouTube, disponível que hora você está nos ouvindo. Perdeu, né, um pouquinho? Enfim, tem o Spotify também, da Rádio Fã FM. Os outros programas estão lá disponíveis, Fanplay, ou seja, informação de saúde você tem a qualquer tempo e hora. Obrigada, gente, pelo carinho de estar conosco. Obrigada, equipe toda aqui que está nesse suporte. Obrigada, Fernando, Rodrigo 1 e 2, Arthur. Turma boa, gente. Tem mais gente, né, da ficha técnica. Daqui a pouco a gente só essa ficha técnica. Obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigada mesmo pelo carinho de estar acompanhando o nosso Viva Bem. Até o próximo programa. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.